Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Você tem fome e sede da palavra de Deus? Amém? A palavra de Deus é tão preciosa, irmãos, viva e eficaz. E a Bíblia, ela nos orienta, nos direciona, nos alimenta. A palavra é como um pão para nós, que sacia, que nos sacia. Como é importante nós amarmos a palavra, como é importante nós termos ouvidos para ouvir o que o Senhor diz. Jesus, certa vez, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso, temos que ter um ouvido, amém? Às vezes a gente tem uma boca aberta, mas é tempo talvez de você ter um ouvido aberto. Queremos falar demais, né? A gente quer falar muito, a gente acha às vezes que sabe tudo. Tempo de você ouvir, abrir os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor diz, o que o Senhor fala, o que o Senhor te direciona, para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida. Você possa viver os planos de Deus. Você crê que o Senhor pode levar você a lugares altos, amém, nele? Amém? Aquele que é infinito, aquele que faz infinitamente mais, né? Do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, diz a palavra. Poder que opera em nós. Ah, queridos, grandes coisas eu creio que o Pai tem para todos nós, você crê? Meus irmãos, eu quero ministrar um texto, uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo de número 30. Capítulo 30. Primeiro versículo até o 9, nós vamos ler aqui. Primeiro Samuel, capítulo de número 30, versículo 1 ao 9. Já está sendo projetado ali também, quem quiser acompanhar. Mas muito importante você estar atento no que nós vamos ler aqui. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: aconteceu ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclac. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclac. Tomaram Ziclac e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram.
Meus queridos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Davi, ele retorna de uma guerra a qual ele não participou. Davi, nesse momento aqui, ele estava com uma aliança, podemos dizer, com os filisteus. E os filisteus, eles saíram para guerrear com Israel. Só que Davi, com seus homens, não estava do lado de Israel. Davi estava do lado dos filisteus. Quando eles estavam a caminho para guerrear com Israel, cujo rei era Saul, seu filho Jonatas, e todo o exército de Israel, os comandantes filisteus, eles olharam e disseram: olha, Davi e os seus homens não podem nos acompanhar nessa guerra, porque é certo que Davi e os seus homens, eles vão nos trair. Eles vão nos trair nessa guerra, nessa peleja. Será que não seria uma ocasião oportuna para que Davi se reconcilie com o seu rei, Saul? Então os comandantes começaram a questionar, a exortar, e fizeram a cabeça do rei filisteu. Então o rei filisteu olhou para Davi, para os homens de Davi, e falaram: olha, vocês não vão poder ir conosco para a guerra contra Israel. Conheço o seu coração, sei que você tem sido leal. Então Davi com os seus homens saem daquele momento a qual eles estavam indo para a guerra, e eles retornam para a cidade. A cidade a qual Davi estava com seus homens se chamava Ziclac. Esse era o nome da cidade. Quando Davi com os seus homens chegam na cidade, aconteceu o que nós lemos aqui. Os amalequitas colocaram fogo na cidade. Os amalequitas incendiaram a cidade, tomaram as esposas, os filhos de Davi, dos homens de Davi, e levaram cativos. Então imagina a cena, queridos. Imagina a situação a qual Davi com seus homens estão passando. Eles chegam na sua cidade e veem ela queimada, destruída, e as suas mulheres e os seus filhos levados cativos. Porém Davi e seus homens não sabiam se eles estavam vivos ou não. Na cabeça deles, eu acredito que eles pensaram que eles tinham morrido, já algo desse tipo. Mas essa é a cena. Quando eu meditei nessa passagem, o Espírito Santo falou comigo de como nós lidamos com algo inesperado. Como lidar com o inesperado. Repita comigo: como lidar com o inesperado. Por quê? Porque Davi não esperava aquilo ali. Aquilo ali foi algo inesperado para Davi. Davi pensou que ia retornar para sua cidade, lá estariam as suas mulheres, lá estariam os homens com seus filhos, e ali ele viveria na bênção. Então é uma situação inesperada a qual ele está agora lidando, a qual ele vai ter que enfrentar, a qual ele vai ter que passar. E isso, queridos, pode acontecer comigo e com você. Uma situação a qual você não esperava, uma situação a qual você nem imaginava vir a acontecer. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos instrui de como nós devemos estar preparados para algo inesperado. É o que nós vamos ver com a postura de Davi aqui. Como que Davi reage diante disso quando ele olha a cidade? E é o que eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Por isso, como lidar com o inesperado? Como lidar, irmãos, quando surge uma situação na sua vida que você não imaginava que iria acontecer? Como você lida? Como você recebe isso?
Como você encara esses desafios que surgiram de repente na sua jornada, na sua vida. De repente aconteceu. Como você vai lidar com isso? São alguns pontos, irmãos, que eu quero tratar aqui. Eu acredito que isso vai servir para toda a sua vida, para que você possa aprender com esse gigante da fé, esse homem de Deus. O que ele fez e o que nós podemos fazer nos dias atuais, se algo nos acontecer, a qual nós não esperamos. O primeiro ponto, queridos, que nós vemos aqui, está no versículo de número 6. A Bíblia diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar para você. Quando algo surge inesperadamente na sua vida, não é para você perder o chão, o eixo, para você sucumbir nas suas emoções, é para você se reanimar no Senhor seu Deus. Por que isso é importante, queridos? Porque eu e você, para mim e para você, pode ser algo que seja uma surpresa, mas não é para Deus. Aquela situação que Davi estava enfrentando aqui, meus irmãos, não era uma surpresa para Deus. Davi, ele foi pego de surpresa, mas o Senhor não é pego de surpresa, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor, ele é atemporal, não tem uma questão de passado, presente e futuro. O Senhor, ele é eu sou. Então, quando surge, meu querido, uma situação inesperada na minha e na sua vida, tu tem que parar e refletir uma coisa: isso é uma surpresa para ti, mas não é para o Deus que você serve. Ele conhece, ele sabia que você ia passar por aquilo ali. Ele já sabe que você teria que enfrentar aquilo ali, porque o Senhor não está somente aqui, ele está também no amanhã. Amém? Jesus, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Jesus é Jesus é o primeiro e o último. Nada pode pegá-lo de surpresa, nada. A surpresa existe para os homens, mas se você crer, se você ter fé, quando surgir uma situação inesperada na sua vida, você vai permanecer firmado, sabendo que o Senhor está no controle. Porque Davi aqui, ele se reanimou no Senhor. Davi aqui, ele se fortalece no Senhor. Saber que o Senhor não é estranho aos acontecimentos em nossa vida, mas de antemão sabe todas as coisas, e que Ele, o Senhor, não é pego de surpresa, nos fortalece e leva ao descanso nele. Nos leva ao descanso nele. Então encare dessa forma a partir de hoje. Porque o que acontece conosco? No momento inesperado a gente perde o eixo. A gente deixa nossas emoções nos guiarem, nos governarem. Emoções ruins. A tristeza tomar o controle na sua vida, a dúvida, o medo te neutralizando. E ao invés de você ter fé, ao invés de você se fortalecer em Deus, você acaba muitas vezes esfriando, desanimando. Você acaba às vezes naufragando por conta
das tuas emoções. Entenda isso nessa noite, meu querido. Davi traz essa lição para nós. Esses homens que estavam com Davi, quando eles olharam para aquela situação, a Bíblia diz que eles pensaram em apedrejar Davi. Isso aqui é sério. Aqueles homens, imagina, naquele momento a Bíblia diz que eles choraram de tal forma, a ponto de perder até a força. E eles queriam matar Davi, apedrejar Davi. Mas Davi sai se matando, se esfolando. Davi vai para Deus. Ele vai se reanimar em Deus. Ele vai se fortalecer em Deus. Deus continua sendo, querido, a nossa fortaleza. O lugar que nós devemos recorrer. Porque Deus está no controle. O Senhor está no controle. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que percebemos aqui é que ele tem uma autoliderança, esse homem. Ele se autolidera, ele não sucumbe diante das adversidades. Diante das dificuldades, ele não sucumbe. É um cara de fé, um cara centrado, um cara consciente da presença de Deus. Ainda que aquilo ali o afetou, levou a chorar. Mas ele vai para Deus, ele está firmado em Deus, ele se reanima em Deus. Diante de algo inesperado. Diante de algo inesperado. O Senhor está falando para você, vai para a minha presença. Se fortalece em mim, se reanima em mim. Entenda que para você isso foi uma surpresa, meu filho, mas não foi para mim. Isso é uma novidade para você, mas não foi para mim. Eu já sabia de antemão essas coisas. E isso faz parte do que eu tenho para você. Você talvez não entenda agora, mas você vai entender. Mas o Senhor não é pego de surpresa. E o Senhor é o seu Deus, o seu Abba. Glórias a Deus. Ele é Abba de alguém aqui nessa noite, nesse lugar. Ele vai com um filho, ele orienta o filho, ele aconselha o filho. Aqueles que o buscam, aqueles que têm fé de buscá-lo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. É impossível agradar a Deus. Então Davi, ele se reanimou no Senhor aqui, diante desta situação. O segundo ponto que nós vemos aqui nessa passagem é que Davi, no versículo 7, no versículo 8, capítulo 30, nos diz assim: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Davi pede para trazer a estola sacerdotal e consulta o Senhor. Na cabeça de Davi, a mentalidade que Davi tem diante daquela situação é o seguinte: eu preciso buscar meios de consultar o Senhor. Ele já se reanimou no Senhor. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia já que Deus não havia sido pego de surpresa, que aquilo não era estranho para Deus. Mas ele não para por aí. Agora Davi vai atrás de meios para consultar a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que Deus vai direcioná-lo naquele momento. No momento a qual ele foi, que foi pego ali de surpresa, foi inesperado. Agora Davi, ele quer saber a direção, o que o Senhor quer falar para ele diante desta situação. O que eu devo fazer agora?
A cidade está queimada, as mulheres e os filhos foram levados cativos, ou talvez já até tenham morrido, eu não sei, mas eu sei que Deus tem uma direção para mim. Eu sei que Deus tem uma palavra para mim nesse momento. Eu sei que Deus tem uma palavra para o meu coração nesse momento. Então Davi, ele não fica ali parado, inerte. Ele manda chamar Abiatar. E Abiatar traz a estola sacerdotal. E através da estola sacerdotal, Davi consulta a Deus. Davi consulta a Deus. O que o Senhor tem para me dizer nesse momento a qual eu fui pego de surpresa, a qual eu não estava esperando? Eu quero saber qual é a vontade, eu quero saber qual é a direção, eu quero saber o que o Senhor vai me orientar nesse momento. Naquele momento, querido, que você é pego de surpresa, você não pode ficar, chama o Pedrinho, o Joãozinho, chama lá a Maria e fica pedindo orientação para tudo e todos, mas você não recorre à direção de Deus, à palavra de Deus, à orientação de Deus. Deus está falando para você aqui nessa noite, está falando para nós nesse lugar, que é para você buscar a estola sacerdotal, amém? O que é a estola sacerdotal para nós, pastor? Vai lá para o teu quarto, fecha a tua porta, vai para o joelho, busca a vontade do Pai, a direção do Pai para você. Mas não sai dando passos precipitados. Saber o que o Senhor tem a dizer nesse momento inesperado é muito importante. É muito importante. Saber o que o Senhor tem a dizer nesse momento inesperado é muito importante. Foi o que Davi fez. Ele foi consultar. E aquele que não tem a sabedoria, ele é a sabedoria. Aquela situação não era estranha para ele. Ele já sabia daquilo ali. Vai dar direções para Davi. Agora vai falar com Davi. Vai orientar a Davi. Por isso que quando nós lemos a vida desses homens de Deus, esses homens impactaram, irmãos. Por que eles impactaram? Eram homens direcionados por Deus. Eram homens sensíveis a Deus. Eram homens que buscavam a Deus. Hoje o que a gente faz? Vai para o ChatGPT. Vai buscar os meios, as mídias. Vai falar com um amigo vizinho, o amigo do trabalho. É pego de surpresa, mas não consegue buscar a vontade de Deus. Não consegue ficar uma semana, Senhor, fala comigo. Não consegue fazer um propósito, Senhor, eu vou ficar nesse propósito até o Senhor me direcionar, até o Senhor falar. Eu quero a tua orientação, a tua vontade. Eu quero dar um passo de acordo com a tua agenda, o teu propósito para a minha vida. A gente não busca a estola sacerdotal. E o que acontece? Damos passos precipitados, quebramos a cara, atrasamos o processo do Pai na nossa vida, porque não foi buscar a direção. No momento de surpresa, não foi buscar o que o Senhor tem a falar para você sobre isso. O que eu posso fazer para consultar o Senhor nesse momento? Quais os meios disponíveis para essa revelação? Irmãos, hoje está tudo muito rápido. Hoje é tudo muito miojo. As pessoas querem colocar lá o miojo no micro-ondas, 3 minutos depois já está pronto. Você coloca aquele tempero e já almoçou. Com aquele steak, né? Com aquele chinelo havaianas ali. É tudo muito rápido hoje, é tudo muito, sabe? As pessoas estão muito ligeiras, muito rápido. Mas as coisas com Deus não é nesse ritmo. Às vezes o Senhor vai dar uma palavra, uma direção para você, mas não é do dia para a noite. Amém? Às vezes o Senhor vai direcionar você, mas não é do dia para a noite. Quando você ora de manhã pedindo uma direção e à tarde já vem a resposta, às vezes pode ser que sim. À tarde já veio a resposta, o Senhor falou contigo, mas às vezes pode levar 10 dias, 15 dias, um mês. Às vezes Ele pode usar uma pessoa, pode te dar um sonho. Várias maneiras, mas o que eu e você devemos fazer é nos movermos de acordo com a direção do Abba.
Devemos nos mover de acordo com a direção de Deus, de acordo com a direção do Senhor. Ah, meus irmãos, manda buscar a estola sacerdotal e vai consultar a ele, amém? Algo inesperado aconteceu. O que o Senhor tem a dizer? Qual a direção? Qual passo eu devo dar? Como eu devo me mover? E Senhor, daqui eu não saio se o Senhor não falar. Igual Moisés, se a tua presença não for, nós não iremos nos mover. Nós não iremos sair daqui. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Mas a presença vai, amém? A presença é maravilhosa. A direção dele é a melhor direção para a sua vida. É a melhor. É a direção dele. Encare com os olhos do reino de Deus. Olhe com os olhos dos céus. Priorize a direção do Pai na sua vida, custe o que te custar. É o mais importante. É a direção dele. É o que ele está apontando, é o caminho que ele está mostrando e confirmando. Esse homem de Deus nos dá esse exemplo aqui. Ele se reanima diante de uma multidão que quer apedrejá-lo. Ele se fortalece, calma aí, não estou sozinho, o Pai está comigo. Ele vai para a presença para consultar o rei, o pai. E o que o Senhor faz? Quando Davi consulta, diante desta tragédia inesperada, o Senhor fala com ele. O Senhor lhe dá uma direção. É o que nós lemos no versículo 9. No versículo 9, no capítulo 30, no versículo 9. A Bíblia diz: então Davi partiu. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam. Porque o Senhor falou para ele: vá atrás do bando, porque vocês vão capturar, vocês vão conseguir, vocês terão êxito. O Senhor falou com Davi, deu uma direção para Davi. E agora o que Davi faz, querido? Davi dá uma resposta. Davi, ele age. Davi, ele não fica inerte à direção do Senhor. Aqui entra a nossa fé. Quando o Senhor te direciona, você precisa dar um passo. Você precisa ser um homem e uma mulher de fé. Porque o céu, ele responde respostas. O céu, ele não vai responder perguntas, ele vai responder respostas. Você precisa agir. É o que Davi faz, irmãos. É o que Davi faz. Ele recebe uma direção e ele age. Ele não fica acomodado na sua zona confortável. Ele se levanta para fazer alguma coisa. E às vezes nós temos uma direção, mas nos falta um posicionamento. Nos falta sair da acomodação, nos falta arregaçar as mangas e fazer acontecer, porque o Senhor falou, o Senhor apontou, eu e você precisamos agir. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer algo. Não podemos ficar de braços cruzados. Quando o Senhor já falou lá atrás, talvez para você: eu vou te usar, meu filho. Eu vou te usar, minha filha, você tem dons poderosos que eu confiei nas suas mãos, mas você não se levanta para fazer acontecer. Você não age, você não dá uma resposta. É como se Davi ficasse ali paralisado, com a cidade queimada, conformado com aquela situação. Imagina só a situação. Eles teriam levado os despojos, as mulheres e as crianças, e Davi ali homens, é melhor nós nos conformarmos. A essa altura eles já mataram as nossas esposas, mataram os nossos filhos,
vamos ficar aqui, ver que a gente pode aqui recuperar, vamos reconstruir e fazer o quê, né? Não, Davi não faz isso. Davi ele age, dá uma resposta baseada na palavra que Deus deu para ele, da direção que Deus deu para ele. Ele age. O justo viverá pela fé. O justo não vive por emoções, sentimentos. O justo vive por uma palavra, a palavra de Deus, a declaração de Deus. O justo vai viver dessa forma, queridos. Você recebe a palavra e você age baseado nesta palavra. E a palavra de Deus mostra que quando nós fazemos assim, nós temos êxito. Você tem êxito quando você prospera, quando você age de acordo com a direção que o Senhor lhe deu. Por isso que certa vez Jesus falou: Pedro, volta lá para o mar e lança a rede. Pedro já tinha pescado a noite toda. O que Pedro disse para Jesus? Mestre, pescamos a madrugada, a noite inteira, não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, lançarei as redes. Quando Pedro lança as redes, querido, o que vem? A pesca maravilhosa. As redes não conseguiam suportar, as redes estavam se rompendo a quantidade de peixe, porque ele foi obediente a uma palavra, a uma direção. Por isso que nós não podemos negociar a palavra, nós não podemos negociar a direção de Deus, custe o que nos custar. Porque isso é um impedimento para a prosperidade, para o crescimento, para o amadurecimento. E lá vai Davi com seus homens, 600 homens, irmãos, era homem, 600 homens, com Davi, homens que estavam desesperados, homens que já estavam cansados, eles estavam indo rumo a uma guerra, imagina, eles já estavam naquela rota para a guerra, então agora eles retornam, esses homens estão esgotados. Esses homens estão abalados emocionalmente. Esses homens querem apedrejar Davi. Olha só o que é a figura de um líder, né? Como Davi, ele é um excelente líder. E ali ele lidera esses homens, baseado na palavra de Deus, na direção de Deus. E eles vão atrás dos amalequitas. E eles alcançam os amalequitas. A Bíblia diz que quando eles estavam indo atrás dos amalequitas, 200 desses homens ficaram para trás de tão exaustos e cansados que estavam. Olha só, mais um desafio para Davi. Poxa, vou perder ainda mais 200 homens. Mas Davi não é conduzido pela emoção, sentimentos e circunstâncias. Ele é conduzido por uma palavra que Deus lhe deu. Quando ele consultou através do sacerdote e da estola sacerdotal. E ele vai com aqueles 400 homens, 200 ficam lá atrás, com a bagagem, lá vai Davi. Ele conquista, ele acha os amalequitas, ele vence os amalequitas, ele recupera os despojos. Aquilo que foi saqueado, que eles saquearam, Davi recupera novamente. Davi salva ali, traz consigo as suas esposas e os filhos. Davi, em perfeita saúde, em perfeito bem-estar que estavam essas pessoas, elas não foram machucadas, feridas. Mas olha só, queridos, que como a palavra de Deus ela nos orienta com lições poderosas para os nossos dias, para que, eu acho que saiu aqui o som, né? Para os nossos dias, como a palavra ela nos orienta, como a palavra ela fala conosco. E é isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Porque eu e você, todos nós, num determinado momento, vamos ter que lidar com algo inesperado. Em um determinado momento, você tem que lidar com uma notícia, uma situação, algo que acontece, um imprevisto, uma porta. Como que você vai lidar? Como que você encara certas situações? Nós estamos aprendendo hoje aqui com esse homem de Deus, amém?
Nós estamos aprendendo aqui que devemos nos reanimar em Deus, o nosso Senhor, porque Deus não é pego de surpresa em momento algum. O Senhor, Ele sabe de antemão todas as coisas. Nós aprendemos que devemos buscar a estola sacerdotal, que trazendo para os nossos dias é a nossa comunhão com o Espírito Santo, é o nosso quarto, é o culto e as mensagens, são os irmãos, é um sonho, é uma direção que o Pai vai falar com você, a qual você deve estar sensível para discernir aquela direção. Nós aprendemos que nós não devemos somente ficar com a direção, mas devemos dar um passo, nós devemos agir, nós devemos colocar em prática aquilo que o Senhor direcionou você, aquilo que Ele falou a você, você deve colocar em prática e dar uma resposta. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Quem aprendeu essas lições poderosas com o rei Davi aqui nessa noite? Isso é muito importante, são orientações para a vida. Orientações para a vida, para o dia a dia, porque todos nós não escapamos disso. Talvez quando você olha para trás na sua vida, você vê quantas coisas que chegaram até você de uma forma que você não esperava. Quantas coisas que você teve que encarar que foram de repente. Poxa, pastor, aconteceu isso, foi de repente. Eu não esperava. Foi uma situação. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite para que nós venhamos permanecer firmes nele. Firmes na rocha. Firmados na direção. E agindo de acordo com a sua vontade, a sua palavra. Porque o tempo todo não é sobre eu e você, sobre nós. É sobre Ele, Jesus Cristo, é o nome dEle. É o nome dEle. Não é o teu nome, é o nome dEle. A igreja é dEle, o corpo é dEle. A palavra é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é para Ele. É tudo sobre Ele. Não estamos aqui em nosso nome, estamos aqui em nome do Senhor. É Ele que sustenta, é Ele que mantém, é Ele que supre. É dele. E nós declaramos que Jesus é o rei desta casa, amém? Jesus é o rei desta comunidade. Jesus é o rei. E deve ser entronizado diariamente, porque essa igreja pertence a Ele. Não é do homem. É o que nós cremos, querido. Louvado seja o seu nome. Maravilhoso é o seu nome. Bendito é o Senhor. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Vamos nos colocar de pé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Maravilhoso é a presença do Espírito Santo. Maravilhoso é a presença do Rei Jesus. A palavra de Deus diz: aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, permanecerão firmes. É como o monte Sião que não se abala. Quem confia no Senhor é como o monte Sião que não se abala. Porque o Senhor é o seu Senhor, é a sua rocha, é o seu alicerce, é a sua fortaleza, é o seu amparo, é a sua riqueza. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Permaneça firme, permaneça firme. Se eu e você queremos enfrentar de uma maneira, querido, que você não seja abalado, você precisa desenvolver uma consciência da presença, colocando em prática esses pontos, lições que aprendemos hoje aqui com o rei Davi. Desenvolver uma consciência da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não é uma fumaça,
O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo ele não vem e vai. O Espírito Santo habita no coração de todo aquele que crê. Por isso, de manhã, à tarde e à noite, a cada segundo, a cada instante, eu e você estamos na presença. Eu e você estamos na presença do Pai. É tempo de você se conectar ao Pai. É tempo de você conectar. É tempo de você tornar a sua alma uma alma dependente da presença dEle. A nossa alma que quer a independência. Oh Espírito Santo, maravilhoso e exaltado é Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando. É uma palavra de maturidade espiritual. É uma palavra de crescimento espiritual. Porque Ele olha para nós e nos vê filhos e filhas maduras. Filhos e filhas que diante do embate darão a resposta certa. Filhos e filhas que diante da situação não vão sucumbir, não vão se desviar, não vão se afastar, não vão esfriar, mas vão discernir no Espírito Santo a direção a qual o Pai está apontando e vão dar uma resposta de acordo com o seu querer. Maravilhoso e exaltado é o nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, comece a orar, meu querido, minha querida. Oh, maravilhoso.